Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga e mestra em psicologia pela Unesp, também especialista em psicologia clínica e pós-graduanda em psicanálise vincular. E eu tô aqui no podcast Desculpa o Áudio Longo para convidar você que é psicanalista, psicólogo ou estudante para estudar a psicanálise vincular comigo. Então eu tô abrindo um espaço online para grupo de estudo e supervisão coletiva, onde a gente vai começar a estudar a psicanálise vincular desde os fundamentos. O grupo vai acontecer nas terças-feiras, das 15 às 16h20, numa plataforma onde vão estar lá reunidos e organizados os materiais, os links para os encontros, numa proposta de estudo em grupo. Então, se você quiser conhecer mais, me procura na internet, em raquelmazo.com, ou no Instagram, @raquelmazo.psi. Espero você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Pré-adolescência, Tempo de Travessia. E antes da gente falar do nosso episódio propriamente dito, tem nossos informes de sempre, que é falar da Sabiá. A Sabiá é uma empresa de registro de marcas e a gente está com elas já faz quase um ano, né, no processo de registro da marca Desculpa o Áudio Longo. E, enfim, elas têm sido parceiras, né? Eles têm sido parceiros, não são só mulheres. A gente sempre fala da Sabiá Marcas no feminino. Tem, né, duas mulheres que a gente tem contato, mas é uma equipe. Essa é discutível também, né? Essa coisa de falar no feminino, no masculino por ter só um homem. É um homem e duas mulheres. Enfim, né? Discussões que não são para agora. Mas eles são ótimos, assim, super confiáveis, responsáveis. A gente recomenda muito para quem tiver interessado em pensar o registro da própria marca. A gente não fala tanto disso, né, em psicologia, em psicanálise, mas para quem tem interesse, principalmente em fazer curso, em produzir um podcast como a gente, né, em produzir conteúdo ou produto, ter o registro da marca é ter um registro de segurança, em vários sentidos. A gente tem sentido muita diferença para a gente nesse processo. Então, para quem também tiver vontade, né, quiser saber mais, a gente indica muito a Sabiá Marcas. E para quem quiser entrar em contato com eles, é só colocar o cupom Áudio Longo, Sabiá 10, e vocês também têm 10% de desconto nesse processo de registro de marcas. A gente sempre deixa o arroba e o contato deles na descrição do episódio. Então vamos para o episódio? Se muitas vezes a adolescência não é valorizada em nossa sociedade, imagina a pré-adolescência. Esta pode ser negligenciada e muitas vezes vista apenas como uma aceleração da adolescência por parte da sociedade. Isso até pode, de fato, acontecer. Mas será somente isso? Se pararmos para pensar com cuidado e atenção, podemos perceber que cada fase das nossas vidas carrega em si dores e delícias muito específicas e que muitas vezes, no correr da vida, nem são reconhecidas por quem está vivendo, ainda menos por quem está ao lado. Quando é possível estar sensível às especificidades, alguns zooms são dados e conseguimos enxergar com mais clareza detalhes que não têm nada de supérfluos. A pré-adolescência pode ser essa fase que se passa silenciosa, mas que carrega em si uma infinidade de processos que geralmente vão se tornar visíveis somente na ebulição da adolescência. Percebemos que são tantos os lutos vividos nessa fase, mas ainda somos tão insensíveis às intensas transformações que o adolescente vive que precisamos falar cada vez mais sobre as especificidades dessa fase de transição, que é assustadoramente imposta e encarnada na pele do pré-adolescente. Temos muita dificuldade de lidar com as cesuras. Normalmente, tendemos a querer pular o processo das coisas, buscando saltar de um lado para o outro sem a turbulência da passagem. E é isso que queremos fazer hoje, dar dignidade e ênfase a essa difícil travessia da infância para a adolescência. Como escreve Pessoa, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia.
E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Vem com a gente pensar sobre isso? Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem aqui uma pessoa sensível e atenta a essas questões em seus pacientes, que se permitiu ser tomada pelas necessidades desses pré-adolescentes e se sensibilizar pelas suas demandas. Marina, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? Obrigada por essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui podendo conversar e dividir as ideias com vocês. O meu nome é Marina Del Duca Cilino, eu sou psicóloga clínica e também trabalho com a educação, né, com a formação de psicólogos num curso de especialização no IEP, aqui em Ribeirão Preto. Eu me graduei na USP de Ribeirão Preto e depois fiz mestrado lá também. E trabalho no consultório desde que eu me formei, né, em 2007, estou sempre envolta, né, com a psicanálise clínica e trabalho com ela nesse Instituto de Estudos Psicanalíticos também, fazendo parte aí da formação. Tenho também a especialização em teorias e técnicas psicanalíticas. Muito bom ter você aqui com a gente, Marina. Eu que agradeço. E você sempre atendeu, Marina, adolescente, pré-adolescente? Conta pra gente um pouco como foi para você chegar nessa faixa etária que a gente está se propondo a falar hoje. Eu sempre atendi no consultório, mas eu acho que a experiência que mais me aproximou dessa faixa etária foi quando eu trabalhei na Fundação Casa. Eu trabalhei 2 anos num regime de internação, numa unidade de regime de internação, como psicóloga contratada, e a gente, né, o nosso público era atender os adolescentes que tiveram cometido algum ato infracional. Então lá, por incrível que pareça, não tinham só adolescentes, tinham também pré-adolescentes, né, crianças ainda, alguns de 9, 10 anos, ainda alguns estavam por lá, né, então foi nessa experiência que eu acabei me aproximando desse público e acabei também, acho que, abrindo espaço para eles aqui no consultório e dentro de mim, né, foi essa experiência da Fundação Casa que me chamou para esse lugar. Esse é um período da vida tão deixado de lado, na verdade, né? Acho que isso é uma coisa que ficou rondando nossos pensamentos, e eu queria trazer uma coisa que eu vivi nessa época, mas como um estímulo pra gente ir pensando, assim, o que acontece, sabe? Porque a hora que a gente estava discutindo sobre o assunto, né, eu e a Rô, a gente pensando, né, caminhos que a gente poderia sugerir, pensar no roteiro e tudo mais, veio uma memória de uma situação que eu vivi e que eu tenho muito vívida, assim, a cena, sabe? De que eu tava no shopping, eu tinha 11 anos, eu tava no shopping e que tava tendo, era uma das primeiras vezes que tinha aqui em Uberaba aqueles brinquedos muito grandes, assim, que você entra e aí cai numa piscina de bolinha e atravessa uma ponte, uma coisa assim, sabe? Acho aquilo maravilhoso. Só que eu não podia ir, porque era só até crianças com 10 anos, já fazia um tempinho. E aí eu fiquei muito chateada, assim, fiquei super frustrada, e aí a gente ia também no cinema. E eu não fui no cinema, não podia entrar no filme que a gente ia, porque era a partir de 12 anos. Eu sempre fui das mais novas da minha turminha, já tinha todo mundo, tinha 12 e eu não tinha ainda. E eu não podia entrar no cinema, porque eu não tinha idade suficiente para isso. Mas foi um dia tão ruim, porque eu não podia fazer nada, sabe? Eu não podia ser a criança que ia no brinquedo, nem a adolescente que ia no cinema. E nem sei o que virou nesse dia depois, não sei se eu fui embora, se a gente foi comer, sei lá o que foi acontecer, mas essa sensação específica de que eu não podia ir para nenhum dos dois lugares ficou muito marcada, sabe? Acho que isso fica muito, assim, a pré-adolescência nesse lugar, nem lá nem cá. A adolescência também na nossa sociedade há pouco tempo, assim, não tinha um lugar, né? Mas eu acho que vem tendo mais. E aí parece que a pré-adolescência, essa fase, né, desse final ali da infância, essa transição mesmo, ela fica muito esquecida, né? Fica esse limbo que você está falando. O que faz com quem está com 11 anos? Exatamente. Eu acho que é um exemplo muito legal, né? Eu acho esse exemplo assim, eu acho que se a gente precisasse construir um exemplo artificial, a gente poderia criar essa história, né? Acho que de tão presente todas essas características que essa fase tem, né? Ao mesmo tempo que essas frustrações vieram para você, fica muito evidente o desejo, esse desejo do pré-adolescente, né? Que é um desejo muito intenso de brincar,
né? Eles ainda querem brincar, eles ainda têm movimentos de um desejo de fazer parte de coisas infantis, né? Olha, o brinquedo era aquele brinquedo de exercitar o corpo, que o corpo vive experimentações, né? Então, cair numa piscina de bolinha, se esforçar para subir numa tela, né? E ao mesmo tempo um desejo de poder de ir ao cinema com os amigos, né? Olha que desejos ambíguos também estavam aí, né? Não só a sociedade não dando conta de pensar esse lugar, como também o desejo né, dessa pré-adolescente que estava aí com tanta vontade de viver as coisas, né? Eu pensei também, na hora que você contou da Fundação Casa, algo que o Winnicott fala, né, que se a criança ela não encontra, né, um ambiente que vai dar borda, muitas vezes ela vai procurar isso na escola, ela vai procurar isso na família estendida, nos amigos, e que se ela não encontra, ela pode encontrar até nas grades de uma prisão. Eu fiquei pensando, né, nisso que você disse, né, desses pré-adolescentes que talvez não estavam podendo ter um espaço e que precisa, às vezes, desse espaço até nesse nível de contenção maior, né? Que as angústias podem ficar tão impensáveis que precisa não de um contorno, né, mas de um controle. Porque isso que a gente está falando aqui, a Carol, de alguma forma, por mais que ela lembre aí, ela lembra que ela não lembra, né? Ela não sabe como que acabou a história. Alguma coisa ela fez com isso, né? Mas às vezes pode ficar só angústia, né? Ficar impensável. Eu acho que é isso que é tão difícil da gente poder, como sociedade, poder ver, né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu queria voltar a ser criança, que não tem um boleto para pagar, não tem uma preocupação. E eu olho bem para a pessoa e falo, nossa, lê do engano, eu acho que você não lembra a criança que você foi, né? Uhum. Porque as crianças também são recheadas de angústias, né? São humanos, né? É impossível ser um humano, estar vivo e não sentir angústia. Eu acho que até por isso que eu pensei, assim, quando a gente conversou, né, Roberta, sobre a possibilidade de estar aqui com esse tema, de ser algo que fosse possível da gente conversar, até para que os educadores, pais pudessem ouvir, né, e poder pensar, não só os psicólogos, né, quem é da nossa área, porque é uma questão, uma fase da vida onde o suporte ambiental é muito importante, né, isso que vocês colocam, né, é o que o Winnicott traz para a gente pensar, né, e entendo, assim, né, a psicanálise clínica com essa faixa de idade, sendo uma psicanálise clínica que de alguma forma, se a gente puder, na minha forma de trabalhar, eu sei que tem colegas que pensam de formas diferentes, mas eu entendo que se a gente puder fazer esses momentos com os pais, né, ou com os cuidadores, esses momentos de reflexão, para que juntos a gente encontre formas para ouvir, né, para estar com essas crianças, com esses pré-adolescentes, eu acho que a gente ajuda muito, né? O suporte ambiental é muito importante nessa fase. E acho que essa era até uma das coisas que a gente queria te perguntar, né? Como que esses pais, aliás, como que a gente pode ajudar esses pais e esses educadores a ajudarem esses pré-adolescentes a dar conta dessa carga grande de angústia que é a travessia em si, que é o limbo, como a gente está falando. O que a gente pode fazer para ajudar eles, ou como eles podem ajudar os pré-adolescentes que estão por perto? Uma das coisas que eu sempre penso que pode ajudar, né, é que a gente promova situações concretas, inclusive, né, de encontros reais entre a criança e o adulto, né, não que isso tenha que virar uma receita. Então eu falo assim, vai dar uma volta com a criança, vai fazer uma caminhada só você e a criança, vai tomar um sorvete, né? Só o adulto, só o pai e a criança, só a mãe e a criança, né? Ou os outros cuidadores. Quando a gente fala dos pais, eu estou pensando em toda a rede que pode fazer esse apoio, né? O avó, né? Tem avós imensamente sensíveis, né? Avós também, mas as avós têm uma condição para ouvir essas crianças que às vezes nós pais não temos, né? Então, eu penso assim que é muito útil, né? Muito válido se essas situações concretas possam acontecer, desses encontros mais personalizados, né? Porque é comum a gente estar com a família num grupo grande, ou tem sempre alguém por perto, mas esses momentos de uma conversa mais íntima favorecem muito, né? Agora, uma coisa que eu penso assim, às vezes eu falo isso, e é muito comum, né? Os pais me ouvirem falarem, então tá bom, então é isso que eu tenho que fazer? Eu vou na sorveteria, então eu vou falar isso para ele, e aí já faz uma lista na cabeça do que vai falar com a criança, né? Essas listas ajudam, mas a gente não pode
e eu acho que isso é uma coisa da psicanálise clínica que é muito valiosa, a gente não pode ir para o encontro, seja com o paciente ou com nossos filhos, né, já com a ideia de como esses encontros vão acontecer, né, qual vai ser o script desse encontro. Eu já vou com uma ideia de que eu preciso conversar tal coisa com ele, que eu preciso ajudar ele a pensar dessa forma como eu penso. Essas regras não valem de nada nessa hora, né? São úteis para a gente ter um norte do que é que a gente está entendendo da situação com a criança, mas um encontro real, né, íntimo e formador de vínculo, ele precisa acontecer quando a gente está aberto a sintonizar os nossos ouvidos e as nossas retinas para ver o que eles estão mostrando para a gente de verdade, né? Então, assim, a gente, né, com o paciente, se a gente, às vezes, as pessoas perguntam para nós, né, vocês já devem ter passado por isso. Mas a sessão é brincadeira, né? Não tem um tema da sessão, hoje você trabalhou tal pauta, na psicanálise não é assim, né? A gente tá, inclusive o mais valioso de um encontro psicanalítico é que a gente esteja disponível para que o que vier para vir, venha, né? Então, com as crianças também, eu penso que os pais possam tentar criar essas situações onde eles estejam de fato abertos a sintonizar o clima emocional desse encontro. O que é que esse encontro com meu filho despertou em mim? Como meu filho ficou nesse encontro? Que tipo de emoções nós dois estamos vivendo juntos, inclusive para as esquisitas, né? Nossa, a gente aquela hora ali foi estranho, né? A gente sentiu eu senti um mal-estar, fiquei perseguida com tal ideia, né? Estar atento, né? Com o que está sendo colocado ali, eu acho que pode ser muito útil, né? Poder ouvir dessas crianças o que elas têm a dizer sobre os vínculos, sobre nós, né? Sobre eles mesmos. Gente, que você está falando uma coisa tão fundamental, assim, de se você vai com o script, você está mais focado no que você vai falar. Né? Se você não vai com o script, você está mais aberto para escutar. Eu até pensei, né, num modelo do Banco da Praça, né? Eu sou de Mococa, cidade pequena, tem um monte de jardins com aqueles bancos bem antigos de praça. Eu lembrei de uma das praças lá de Mococa. A gente vai para a praça com alguém, a gente não vai sentar de frente com a pessoa, né? A gente vai sentar ao lado. Então, para sentar no banco da praça, a gente precisa sentar ao lado e ver a mesma paisagem que os olhos desse nosso companheiro tá vendo, né? Então, a gente vai ver do mesmo ângulo. Então, acho que essa posição de alteridade, assim, né, da gente poder sentar ao lado dessa criança, desse pré-adolescente e tentar enxergar essa vida sob o ponto de vista deles, né? Sob o ponto de vista de como eles estão entendendo as situações que eles estão vivendo, isso ajuda muito, né? E eu falo isso de uma forma concreta, né? Mas também, principalmente, de uma forma psíquica, né? Se poder visualizar a vida, os encontros da vida e as questões que eles estão vivendo, tentar entender sob a ótica deles, ajuda bastante, né? Ajuda bastante com que eles se sintam acompanhados. E muitas vezes a gente precisa, aquela coisa, né, de quem cuida precisa também ser cuidado. Muitas vezes a gente precisa, junto com esse pai, poder também acessar como foi para ele a fase dele de pré-adolescência, para que ele consiga se colocar no lugar do filho. E eu acho isso tão bonito, né, da psicanálise, que é um paradoxo, que quanto mais você pode se aproximar de você, mais abre espaço para você ver o outro. Então, eu vejo isso acontecer muito na clínica, quando atendo criança, adolescente, né, de precisar junto com os pais e pensando como foi a adolescência deles, o que eles sentem a respeito daquilo que o filho está vivendo, para que abra espaço, para que aí o filho possa ter um espaço, né, para ele poder ser visto. Isso é imensamente valioso, né? Eu concordo com você. É bonito demais isso, né? De que, acho que para quem não for da área, né? Essa é uma questão importante de se pensar, né? De que a gente só consegue acompanhar, auxiliar e ser parceiro do outro em questões que a gente já tem encontrado dentro de nós, né? Porque senão passa batido, né? E se a gente, às vezes, não cuidar disso, os filhos trazem coisas que passam batido e o óbvio não pode ser visto, né? Eu lembrei do Bion falando assim, né? Que, mais ou menos com as minhas palavras, assim, da forma como eu entendo, né? Que o óbvio muitas vezes não pode ser visto, não é visto, ele passa batido, né? Passa no ponto cego. E justamente é o óbvio que traz as grandes verdades, né? Então, eu penso que isso acontece muito
na relação entre os pais e os filhos, né? A gente às vezes a gente escorrega muito facilmente para os lugares de ortodoxia, assim, nem sei se essa palavra existe, mas lugares muito rígidos, muito ortodoxos, que a gente quer se apegar em regras, né? A gente quer se apegar, eu acho que em receitas, né, para dar conta desse não saber, né? Como é que eu ajo com uma criança que eu não sei como conduzir, e cheio de pressão, né? Se eu não conduzir bem, vai dar errado no futuro, né? Então a gente procura alguns rigores para poder se apoiar, né? E acho que esses rigores não ajudam a gente a enxergar quem eles são de verdade, né? A gente fica tão preso nessa receita que não, como a Carol disse, né? Não consegue ver o que de fato está acontecendo ali. E aí tem um óbvio que muitas vezes realmente não é visto, e é uma coisa que você disse agora mesmo que ficou ressoando aqui, que é essa necessidade que a gente tem de se sentir acompanhado. Quando a gente vai falar nesses termos, parece tão óbvio assim, né, de que a gente se sentir muito sozinho, muito solitário, especialmente nesses momentos de travessia, é tão difícil, é tão confortante e acho que até assegurador mesmo, assim, sentir que tem alguém para atravessar com a gente, mesmo que a travessia seja nossa, assim, mesmo que a pessoa não vai atravessar por nós, mas sentir que tem alguém segurando a nossa mão faz tanta diferença, e ainda assim isso é meio esquecido, assim, eu sinto que isso é meio deixado. E eu fiquei aqui pensando que é uma travessia para os pais também, de que eu imagino que ver o filho deixar de ser criança, lembrei até da Patrícia, a gente estava no grupo de estudos e a Patrícia Abraão gravou um episódio aqui com a gente, ainda não foi ao ar, Marina, mas quando o nosso episódio for ao ar, o dela já vai ter ido. Ela estava no grupo, né, de estudos aqui em Uberaba, falando sobre esses momentos, esses grandes marcos na vida dos pais, e aí ela falou, né, que quando a criança sai ali dos 3 anos, passa dos 3 anos, começa a ir para a escola, é uma loucura, deixa de ser bebê, é ali que, né, que para de ser bebê. A hora que entra na adolescência também é outra loucura. Aí a hora que tá vivendo aquela coisa das festas de 15 anos e tudo mais é outra. E a hora que entra na faculdade é mais uma. E a hora que sai da faculdade é mais ainda. São vários marcos, assim, na vida. Que eu imagino que para os pais não deva ser fácil ver, no caso, do momento específico que a gente tá falando agora, ver o filho deixar de ser criança. Deve ser bem difícil. Eu me lembrei aqui, eu tenho 3 filhos, né? O Francisco tá com 9, a Flora tá com 6 e a Maria Antônia com 2. Então, eu tenho vivido essas fases, né, que você descreveu. E o Francisco tá no 3º ano, eu me pego várias vezes achando que ele está no 2º ano, e a Maria Antônia está no grupo 2, eu me pego pensando que ela está no grupo 1, eu me refiro, assim, é grupo 1. E a gente já está em final de março, né? Então eles já estão indo para o 4º mês do ano em que eles já estão nessa nova série. E eu inconscientemente jogo eles para uma idade abaixo, né? Então eu acho que é um movimento muito natural, né? Dos pais de fazer de também ter uma certa resistência a essa transformação que vai acontecendo, e ela vai acontecendo de um jeito muito intenso, né? É muito forte essa transformação da infância para essa nova etapa da adolescência, né? E isso acho que é natural, e que é um luto, né, que está todo mundo passando, acho que isso é super natural, mas tem casos que às vezes a gente recebe no consultório que a gente vê que a criança está ali nessa fase, né, já ali, talvez já está até na adolescência, teoricamente, na questão de número de idade, né, talvez já tenha lá seus 13, 14 anos, já tive adolescentes assim, que a gente fez caixa lúdica, né, porque ele estava mais para a infância do que para a adolescência, e aí a gente ia vendo o quanto que os pais também estavam muito assustados de deixar a criança crescer. Então, tem um luto normal, mas eu acho que tem momentos que chega a ficar até uma melancolia, né, e que atrapalha muito com que a criança, pré-adolescente, também confie que ele pode passar, ele possa fazer essa travessia. Eu concordo sim, Roberta. Eu penso essa questão, né, de uma melancolia assim no final da infância, né? Eu acho que muitos dos pacientes que chegam para nós nos consultórios, né,
trazem consigo, então, essa dificuldade de toda a sobrecarga emocional que vem, assim. Então, seria a ideia, assim, né, de que o luto poderia ser essa criança conseguir abrir mão de todos os prazeres, os deleites que o corpo e que a situação de ser uma criança traz, e de poder curtir as novas aquisições, as novas possibilidades e caminhar, né, mesmo que de forma turbulenta, mas ir aguentando essas novas aquisições. A melancolia dessa situação seria o fato deles não conseguirem adentrar em novos espaços emocionais, assim, até cognitivos, né, porque o final da infância culmina um pouco também assim nessa mudança que nas escolas tem, do final do Fundamental 1 para o início do Fundamental 2, né? E isso nas escolas tem uma transformação muito grande, aumenta-se a complexidade, né, das disciplinas, aumenta a quantidade de disciplina, de professores, as formas de avaliação mudam muito, né? Então tudo vai ficando muito mais intenso. Então é comum, algumas vezes eu penso assim, que se a criança cai nesse lugar de quem não consegue usufruir das possibilidades de ser um pré-adolescente, né, e quiser ficar mais retido, né, aderido nessa infância, eles acabam, por exemplo, desenvolvendo dificuldades de aprendizagem nessa idade. Eles começam a, de alguma forma, se negar a essa complexidade que vai chegando, então preferem, de alguma forma, inconscientemente ficarem mais absortos em mundos de fantasia, ao invés de ficarem disponíveis para absorver o que a escola... Absorver não, mas para aprender o que a escola está oferecendo. Então, são crianças que começam a apresentar dificuldades de aprendizagem. Às vezes é comum, assim, eu tenho visto, algumas vezes acontece da criança com 9, 10 anos chegar aqui com suspeita de déficit de atenção, sem nunca ter tido essa suspeita antes, né? Então, uma criança que veio vindo no Fundamental 1 com uma aprendizagem, e aí nessa idade começa a ficar mais disperso, né? Com mais dificuldades de se adequar à rotina, às disciplinas que essa nova fase exige, né? Então, eles apresentam assim, fica parecendo, aí todo mundo fala, nossa, essa criança tem déficit de atenção, nunca ninguém viu, né? Não, às vezes, na verdade, não é um déficit de atenção, pode ser uma dificuldade de concentração e uma dificuldade de abertura para essa coisa que vai ficando mais difícil, né? E que eles vão tendo dificuldade de entrar, né? Ou crianças que ficam muitas vezes, né, com dificuldades assim de tolerar essa mudança corporal, né, e ficam deprimidas que eu digo assim, não francamente deprimidas, mas entristecidas, né, com a ideia de que estão abrindo mão de uma situação infantil que era mais prazerosa, né, e até de um corpo infantil que não tinha que lidar com toda a complexidade que vem quando o corpo vai se transformando na puberdade, né? Tem questões emocionais muito difíceis para se lidar com um corpo que vai entrando numa situação mais de um desenvolvimento sexual mais ativo, né? Então, vai acontecendo um movimento nessa melancolia desse final da infância de uma resistência a essas novas mudanças e de não poder curtir e aproveitar o que tem de novo, né? Ficam aderidos ali na infância. A gente leu um trabalho, eu estava tentando lembrar aqui os detalhes, que já tem um tempinho que eu li, mas que fala que nesse período até o corpo, que poderia ser, né, algo que protege o indivíduo do mundo, passa a ser algo que assusta, que o adolescente não sente que pode contar com o próprio corpo. E aí, nesse trabalho, estava fazendo uma relação até com outros momentos da vida em que isso acontece, né, na época do desfraude, também, que é um outro momento em que a criança sente que não está podendo contar com o próprio corpo, que não consegue controlar nem o próprio corpo. Olha que forte isso. E o tanto que não é tudo todo mundo junto. Então, existe você veio aqui na minha memória eu tô cheia de falar de mim, né? Talvez a gente faça um episódio sobre a Carolina pré-adolescente. Eu sou o caso. Mas é que veio duas memórias, assim, muito fortes. Uma do fato de eu ter menstruado muito novinha. Então, e isso é um tabu hoje em dia. Os meus 10 anos era mais ainda. E ninguém falava disso, né? Eu já estava na quinta série, no atual 6º ano, já tinha passado para de manhã, né? Ou já tinha tido essa mudança do Fundamental 1 para o Fundamental 2, mas ninguém tinha passado por isso, ou se tinha, ninguém tinha me contado, sabe? E aí cada um vai vivendo isso num momento, e aí eu lembro também que tinha uma outra amiga minha que foi menstruar com 14, e com os 14
maior parte do nosso grupinho ali já tinha menstruado, ela estava atrasada, entre aspas. Se eu estava adiantada, ela estava atrasada. E, na verdade, não tem atraso nem adiantamento nenhum, né? Assim, cada corpo é um. Mas a gente vai vivendo isso, cada um no seu momento, cada um num tempo, e que isso dá mais sensação de solidão ainda, assim, não ter gente vivendo a mesma coisa ali por perto. E eu acho que é um ponto muito delicado, Carol, e que é muito difícil de conversar com os pais sobre isso até hoje, né? É muito difícil dos pais conseguirem conversar com as crianças. Eu concordo, assim, eu penso nessas questões da menstruação, né? Por que é algo tão natural, né? Precisa ter uma dificuldade tão grande para ser dita, né? Só porque é de um órgão genital que sai um fluido, né? Não pode ser dito, não pode ser conversado, inclusive com os meninos, não só com as meninas, né? De que isso faz parte da natureza, do desenvolvimento desse corpinho que está mudando, né? E de que isso é uma preparação para a vida adulta, né? E que não é algo que não deveria estar acontecendo. E aí eu acho que entram também as questões com relação às curiosidades, né? É nessa fase que as curiosidades sobre os processos sexuais acontecem e os pais ficam muito assustados, né, achando ainda, né, mesmo que já estão conversados, já que as questões de sexualidade já estão hoje em dia muito melhores, né, mais difundidas e mais abertas, mas ainda com a ideia, né, de que a sexualidade acho que não ser reprimido, mas é algo que não precisa ficar aparecendo, né? Então, assim, eu vejo as meninas, às vezes, né, que tem, as meninas, os meninos, né, tentem curiosidade para saber como as coisas acontecem, às vezes acabam procurando na internet e ficam imensamente assustados com o que encontram. Então, assim, a gente vai fazer com que eles não queiram procurar? Não vamos conseguir, porque o desejo de procurar está ali, né? Não se faz alguém não sentir vontade de algo. Isso não tem como, né? Não é nem que é bonito ou que é feio, mas não tem como fazer a gente fazer alguém não sentir vontade de alguma coisa. A vontade ou a não vontade, ela nasce, ela está ali. Mas o que esses adolescentes vão poder fazer com essa curiosidade, né? Com esses, principalmente os pré-adolescentes que ainda estão com uma mente ainda em processos de conscientização, o ego está se fortalecendo para compreender tudo que envolve, todas as implicações, né, que tem em torno da sexualidade. Então fica tudo na base do medo e do susto, né? Medo, desejo, susto, coisas muito fantasiosas, fantasmagóricas, né? Que se a gente puder acompanhá-los, informando, né, conversando sobre, tirando dúvidas quando eles perguntam, né, tudo dentro do que eles dão conta como cabecinha deles para entender, né, não é para chegar, eu entendo assim, que não é para chegar contando, né, é desse jeito, vem ver, não, né, mas se as curiosidades surgem e a gente puder tratar isso como algo que é natural e que nós passamos também, né, eles vão conseguir viver isso de um jeito, como vocês disseram, mais acompanhados, né? Menos assustados, com menos fantasmas envolvendo tudo isso. Tem uma piada sobre isso que vocês já devem ter ouvido falar, que a criança fala, criança para adolescente, fala para a mãe, o que é sexo? A mãe começa a falar um monte de coisa, e vai falando. Ela fala, mãe, mas eu ainda não entendi. Eu coloco feminino ou masculino? Então, eu acho que, assim, poder perguntar, né? O que você quer saber com isso, filho? Né? O que você está pensando? Uhum. Para ir vendo onde a criança, o pré-adolescente está, para você poder dar alguma informação que cabe com o momento que ele está. Eu me lembrei esses dias que eu estava assistindo aquela série Jovem Sheldon. Eu estou assistindo também. É uma graça. E aí tem uma fase, não sei se eu vou te dar spoiler, mas tem uma cena que o irmão mais velho do Sheldon ele leva uma amiga da escola para dentro do quarto dele. Ele chega entra na sala, entra na casa e não avisa, olha, essa é a minha amiga, ela veio aqui pra gente ficar vendo revista no quarto. Eles já entram no quarto, né? Ele não avisa nada. E aí o pai dele, né, olha pra avó que estava ali também e fala, nossa, temos que ir lá, porque vai dar uma gravidez. Isso aí vai resultar numa gravidez adolescente, né? E aí ele vai para conversar e fala, olha, vocês vão ficar aí só de porta aberta, não vão ficar de porta fechada. E aí vira eles, de algum jeito, a menina acaba se sentindo incomodada e vai embora. E aí o pai fica para conversar, então, com esse
com esse adolescente, né, para dizer de preservativo, de todas as consequências, né, e fica evidente o desconforto, né, porque não tem como isso não ser desconfortável, mas de uma situação onde o adolescente estava um pouco mais confortável que o pai, né, por conta disso que você disse, de já ter caminhado em algumas coisas. Às vezes a gente acha que eles estão num lugar mais atrasado, eles estão adiantados na compreensão sobre o assunto. Às vezes eles estão num lugar que é muito mais precoce, a gente vem com uma informação que a mente deles ainda não dá conta de ouvir. Então eu achei muito, muito legal isso que você falou, né, de a gente poder saber que lugar que eles estão para poder ajudar, né. E acho que o que a Carol falou é muito importante, né? Nós não vamos fazer a travessia por eles, isso não tem como, né? Mas se a gente puder sinalizar para eles que a nossa disponibilidade para acompanhá-los existe, isso diminui muito, né, as angústias que isso tudo vai envolvendo, né? Eu acho que os pais às vezes ficam assustados de duas formas. Uma, se o filho segue o mesmo caminho que ele, caso ele tenha vivido alguma coisa que foi ruim, foi desconfortável. E a outra, se ele segue um caminho diferente, porque também dá muito medo, né? Assim, quem que ele vai ser, se ele não for mais o filhinho da mamãe ou do papai? E como é difícil, né? Porque acho que é aquilo que a gente estava falando dos encontros, né? Como é difícil a gente se dispor na vida, não só nos encontros concretos, né? Mas na vida a gente se dispor ao que tiver que aparecer, a gente dá conta, né? Um filho que vier, o filho com as limitações e com as dificuldades, mas também com as habilidades que ele se mostrar, né? Como é difícil a gente estar aberto para o que vier, né? E confiar que nós vamos encontrar recursos internos na gente ou pedir ajuda, né? Quando for necessário para passar por essas travessias enquanto pais, enquanto adolescentes, né? Eu lembrei aqui de uma coisa até que a gente queria falar sobre, pensando nisso tudo, assim, de que riscos que tem não falar sobre isso, fazer de conta que não tá vendo, fazer de conta que não é nada, ou passar por cima, né, da angústia da travessia, que risco que isso tem para os envolvidos. Em qualquer situação, né, se a gente optar por esse caminho de fingir que tem algo não acontecendo, né, sempre alguma consequência vai ter, não tem jeito, assim, né, e é um preço caro a se pagar, né, quando a gente faz esses movimentos de tamponagem, né, a gente vai lá e põe um tapume em alguma informação e finge que não está vendo, né, eu acho que isso é muito danoso, para as crianças isso é muito danoso. Eu me lembro, assim, de situações, às vezes, que a gente cai muito fácil nessas coisas, né, de tampar coisas para as crianças, né, em que a gente, às vezes, omite deles informações sérias sobre a vida deles, e aí eles têm uma percepção sobre aquilo, e a gente faz uma tamponagem que faz com que eles se sintam malucos, né. Eu me lembro de uma situação, assim, de uma criança que eu conheci, que a mãe havia falecido, né, e ficaram muitos meses dizendo para essa menina que essa mãe estava internada, estava em algum lugar e não contavam. E isso trouxe, né, nessa criança uma dificuldade muito grande de lidar com situações que não são ditas claramente para ela. Então, uma persecutoriedade muito grande de poder, assim, nossa, tem algo acontecendo que eu não estou percebendo, né? Com certeza tem uma tragédia acontecendo que está rolando e a minha mente não está percebendo. Então, uma mente que tem uma informação, bom, tem uma ausência importante aqui na minha vida, né? Era uma criança pequena, muito pequena, assim, mas essa ausência eu estou percebendo, mas as pessoas estão fingindo que não, né? Estão tentando me dizer o contrário. Então, passa-se a ter uma desconfiança nessa própria mente, né? Dessa capacidade de apreender a realidade como ela é, né? E é isso que o pré-adolescente está formando de um jeito muito bonito, né? Porque essa idade do fim da infância, 9, 10, 11 anos, eles estão captando a vida com mais realidade, né? Eles estão com o ego um pouco mais fortalecido, vão dando conta de poder viver situações mais autônomas, né? Com os amigos, passando a dormir em casa de amigos, viajando, né? Com avós, viajando com tios, ou mesmo começando a ir ao shopping, né? Deixa no shopping, vai buscar. São situações em que eles vão ampliando, né, a condição mental deles para viver coisas mais evoluídas, assim, né, mais independentes, e a mente deles vão dando conta, se tudo correr bem, a mente deles também vai
pegando nuances, né, das situações, e penso assim, eles começam a ficar mais críticos com os pais, né, então começam a pegar nuances de coisas que antes a mente deles ainda não conseguia pegar, de defeitos, de dificuldades que os pais encontram, né, de críticas à escola, eles começam a ficar mais críticos, né, porque conseguem captar nuances, porque estão com o aparelho para pensar mais fortalecido, né. Então isso também traz para essa criança uma dificuldade, porque eles vão captando mais coisas e também ainda não, algumas vezes não estão com tanta habilidade emocional para lidar com tudo que captam. Então fica um desencontro também, né, dessa mente que tá vendo muita coisa ao redor, mas ainda não está conseguindo saber o que fazer com isso, com tudo que percebe, né. Acho que é uma dádiva quando esse pré-adolescente pode ter um grupo de amigos, um grupo de iguais, né, que pode compartilhar isso, porque acho que reforça, né, de não tô louco, estamos vivendo isso mesmo. Como a Carol colocou, é que nem sempre, né, a gente consegue fazer isso, porque também tem essa comparação, essa competição, essa angústia, essa insegurança, né, da fase, que pode muitas vezes impossibilitar trocas como essa entre os iguais, entre os pares. Mas penso que é uma das saídas, muitas vezes, e é muito comum, né, uma fase em que o pré-adolescente já quer ficar mais com os amigos, menos com os pais, mais entre os iguais também, né? Assim, menino de um lado, menina de outro. É até comum falar que, tenho nojo, não quero, né? Até fiquei pensando, né, quando eu estava pensando no roteiro, que talvez essa separação seja importante para depois poder misturar, né? Para poder estar mais firme de quem eu sou, para depois ousar ir lá, saber quem que é a menina que está ali do meu lado, perceber o que eu gostaria, o que eu tenho de vontade, desejos, e a partir disso poder também ter frustrações. É interessante você falar disso, né, porque é muito comum, né, assim, eu tenho escutado muito assim, porque as meninas são muito chatas, né, as meninas, elas são mandonas, e as meninas, por outro lado, vivendo situações assim de, nossa, gente, esses meninos são muito chatos, né, eles são infantis, são, né, nessa fase que a gente vai vendo também essa discrepância entre a menina ficando um pouquinho mais madura, mais cedo do que os meninos, né, então vai ficando mesmo essa diferença, né, e eu acho que faz sentido isso que você falou, Roberta, né, de ser uma diferença importante para a criação da identidade, né, que seja para a formação de qual identidade for, inclusive de, às vezes, poder incorporar tanto as questões das meninas quanto dos meninos ali dentro, né, assim, em tudo que precisa vir com isso, né, mas de poder se haver com isso, né, com uma identidade que vai se formando, né, e que é única, né, é um ser humano se formando ali, né, que está se formando desde que nasceu, né, mas cada vez mais isso vai aparecendo como é um indivíduo, né, esse fulano é desse jeito, ele tem tal personalidade, né, isso vai ficando muito evidente aí. Na infância a gente tem uma mania, né, de achar que não, que assim, se a criança fala uma coisa que é muito dela, muito própria, né, às vezes a gente se surpreende, como se, nossa, tem uma pessoa ali dentro. Uhum. Já viveram situações assim, né? Como a gente tem essa tendência de não dar muita dignidade, né? Porque a criança fala, e eu acho que aí na fase da pré-adolescência, do adolescente, ele, se não sente isso, ele vai gritar para poder ser ouvido. Sim. E é bom que grite, na verdade, né? Olhando por um certo... E é isso, né? Que se a gente puder ouvir o grito, a gente evita que ele passa do grito uma ação mais perigosa, por exemplo, né? Então, um dos caminhos para poder auxiliá-los a viver as intensidades da adolescência de um jeito menos danoso, né? Porque eles caem muitas vezes em questões de muita destruição, de autodestruição, né? Ou destruição do... Eu entendo que se a gente puder ouvir o grito antes, a gente ajuda a evitar, não é uma certeza, né? Porque cada história é uma, mas a gente ajuda a amenizar o impacto da necessidade de causar tanto, né? Eles são grandes causadores, os adolescentes, né? Adoram causar, né? E aí a ideia não é de que a gente deixe isso homogêneo, né? De que não vivam as rebeldias que precisam viver, né? E que são características e naturais, né? Da adolescência, mas de que eles possam, de alguma forma, ter mais recursos, né, estarem mais fortalecidos para lidar com essa intensidade e estarem mais com o ego mais fortalecido,
a ponto de conseguir decidir o que fazer com o que eles estão sentindo, né, de um jeito um pouquinho mais consciente, né, e menos do acting, menos da ação, um pouquinho mais do pensamento, né, de conseguir pensar antes de agir, ou de se dar conta das angústias que estão vivendo e procurar uma ajuda, né, então eu acho que esse é um caminho interessante, né, ouvir os gritos deles. Tô aqui ouvindo vocês e pensando que a gente está falando de coisas tão complexas disso, principalmente nessa parte de falar desses processos de identificação e de construção de identidade, que são coisas que acontecem muito antes da pré-adolescência chegar, começa a acontecer disso. Talvez, não sei nem se para em algum momento, mas isso é bem primitivo, mas que nessa fase da vida grita também, né? Isso grita. E que dá vontade de não ter que passar por nada que doa para construir quem a gente é, assim, fiquei com esses pensamentos na cabeça, que dói, que é difícil, e aí fiquei aqui pensando também nas experiências que eu tenho aqui no consultório, com pacientes crianças, que eu começo a atender enquanto muito crianças, e que seguem comigo em atendimento, até se transformarem em adolescentes, sabe? E que é muito difícil mudar junto com eles, assim. Eu tive uma, já faz um tempão isso, assim, que do nada a menininha deitou no divã. De repente a menina que tava ali brincando comigo largou a caixa pra lá e deitou no divã e começou a me contar os problemas que ela vivia na escola, sabe? E eu vi assim, sabe quando você fica meio tipo, o que tá rolando aqui? meio, eu perdi a sintonia, assim, nem sei como foi essa sessão nesse sentido, assim, acho que mais importante do que o que ela estava me contando era o que ela estava me contando com palavras, era o que ela estava me contando com ação, e que fazer isso na clínica é muito difícil. Eu estava aqui pensando assim, que viver isso com eles, e ver isso neles, acho que fez sentido, né? Não é fácil, foi difícil acompanhar ela, sabe, assim, com essas coisas todas aqui me passando pela cabeça. Queria te ouvir falando sobre a clínica com essas pessoas. E é interessante porque existe mesmo, né, algo muito enraizado na gente, né, essa cultura de que enquanto são crianças é mais fácil lidar, ou as nossas fantasias, né, é mais controlável, né, é muito comum a gente ficar nesse lugar, né, e o que eu percebo, assim, é muito interessante, assim, porque eu tenho atendido né, assim, mais crianças dessa idade, e aí tem acontecido de crianças da mesma idade viverem isso, a clínica de um jeito muito diferente, estarem aqui de jeitos muito diferentes, né? Então, crianças que estão na mesma faixa etária, uns já dando conta de uma sessão um pouco mais conversada, outros de uma sessão que ainda precisa muito de uma brincadeira, de um jogo, e outros que precisam de uma brincadeira ainda muito lúdica e de fantasia, né? E como a gente tem que estar muito disponível e aberto para isso, né? Para precisar, se precisar ficar mais regredido ali, ainda tolerar esse lugar, se puder ser um pouco mais elaborativo em termos verbais, já conseguir ir para esse lugar, né? O que me chama muito a atenção é essas diferenças, né? Às vezes uma criança que já está num desenvolvimento sexual, assim, e desenvolvendo interesses com mais intensidade, outros recusando, né? Assim, é muito rico isso, né? Que cada indivíduo viva isso de um jeito. E aí a gente vai, acho que é assim como a gente faz com adulto, vai percebendo assim, né? Opa, agora eu tô conversando com uma parte mais infantil dessa pessoa. Agora já está uma parte mais adulta, ou uma parte mais psicótica, ou menos psicótica, ou mais regredida. É que acho que no adolescente isso é assim, como a Carol colocou, né? É muito claro, assim, é muito... Não é o simbólico disso, né? É o concreto disso acontecendo na sua frente. Eu acompanhei também crianças, assim, por muito tempo que chegavam num determinado momento e falavam, não quero mais isso da minha caixa, não faz mais sentido. Então, a gente fazia assim, não, esses objetos pode tirar, já não quero mais. E ao mesmo tempo que é isso, né? A gente fica meio desconcertado ali junto, é também muito gratificante, né? Poder acompanhar o crescimento. Ver crescer, é muito bonito. Lembro que eu tô... Pode falar, Marina. Não, pode falar. Não, é só um comentário. Na pandemia, que a gente ficou atendendo online muito tempo, eu estava com uma pré-adolescente na época, e aí depois, quando ela voltou no presencial, gente, até que falei isso para ela, me assustei, assim, quanto ela estava com corpo.
de mulher já, né? Assim, ela queria me mostrar isso muito nas sessões online, então ela punha top, colocava assim, shortinhos curtos, falava, levantava para poder ver ela, dançava, mas o impacto de vê-la no consultório depois de 2 anos, que é pouco, né? Não é tanto tempo assim, mas para o pré-adolescente, para quem está nessa travessia, é muito. Eu lembro de sentir assim, esse impacto também. E eu acho que se a gente se impacta com isso, imagine eles, né? Né? Quando eles se dão conta, porque assim, tem as questões hormonais, né? Que a gente sabe que os hormônios têm uma influência nas emoções muito direta, né? Então tem as questões hormonais em pleno vapor, né? Aí de repente tem um corpo que você olha para baixo, eu pelo menos eu sou igual a Carol, eu tenho muita memória dessa fase, eu tenho assim, eu me lembro de todos os incômodos, de a gente olhar e falar, mas o que é isso? Eu não escolhi isso. Não queria que isso estivesse acontecendo comigo. Eu tinha uma resistência. E assim, não, mas eu vou ter que passar, né? Meu corpo tá muito mais... Ele tá se impondo, uma realidade que se impõe, né? Ele tá se impondo e eu vou ter que me adaptar a isso, né? Ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar numa recusa que só vai prolongar, né, uma situação. E eu fiquei lembrando, a gente falando aqui do consultório, né? Eu lembrei que eles têm escolhido. Tem hora que eu falo assim, gente, por que eu fui inventar a moda de pôr o jogo da vida aqui? Porque eu jogo esse jogo, gente. Eu me identifico tanto com isso. Eu não tenho jogo da vida no consultório. Gente, eu não aguento mais ver o jogo da vida. Brincadeira, mas assim, porque me chama a atenção o quanto eu tenho muitos jogos, por que eles escolhem tanto o jogo da vida, né? Porque eles estão nessa experimentação, né? Eu até foi na supervisão que conversei isso com a Andréia me falou disso e eu achei que muito útil isso, né? Dessa ideia de que o jogo da vida é a possibilidade deles irem dramatizando essas experiências, né? De ter filho, de casar, fazer faculdade, compra um carro, perde dinheiro, ganha dinheiro. É muito interessante o encantamento deles por esse jogo. Tá flertando com ser adulto, né? E que bom, né? Que bom, porque é uma possibilidade de ser um sinal, né? De que a criança tá abrindo espaço dentro dela para essa vida chegar, né? E a gente não gostar dele faz todo sentido também, Marina. A gente já vive isso todo dia. É verdade. Paga boleto. Vamos fazer uma coisa diferente, por favor. Verdade. Eu não tinha pensado nisso. É isso mesmo. Olha, o jogo da vida para nós já não faz sentido mais não dá prazer mais não. Ai, gente, acho que a gente precisa, né, começar aí com vontade de continuar essa conversa, que acho que a gente abriu várias portas importantes, né, e a ideia também não é fechar, mas que isso possa chegar em mais lugares, para mais pessoas. Para quem está ouvindo, né? A gente fala pouco isso aqui, mas para quem está ouvindo, envia esse episódio para quem você acha que vai se beneficiar. Não só, acho que é uma conversa que está boa para mandar, não só para quem é da área, né? Mas para qualquer pessoa, avó, que está em contato com um pré-adolescente. Acho que pode ajudar bastante. Mas vamos para a Caixa de Pandora, que ainda temos a Caixa de Pandora. Marina, o que você tem de indicação para gente? O que eu pensei de indicação é um filme que eu assisti há uns dias atrás, que chama Rom Bugado. É uma animação. Como chama? Rom Bugado. R-O-N Bugado. Rom Bugado. Rom Bugado. É um filme que é uma graça, é uma animação, assim, acho que é de 2019, não é tão recente assim, mas ele é um filme sobre um pré-adolescente que está... ele tem muitas dificuldades para ter amigos, assim, é uma criança que não se adapta socialmente, mas que ele recebe um presente que é um robozinho que tá bugado, né? Eles mostram, é muito legal porque é uma sociedade fictícia onde as crianças todas têm o seu robozinho pessoal, né? Como se fosse um avatarzinho, né? E esses robôs trazem popularidade para essas crianças e ele não tinha, né? Ele vivia numa família que o pai atípica, não sei se a gente fala dessa forma, mas ele mora com a avó e com o pai, né? Se nega e não tem condições para fazer com que ele faça parte desse tipo de experiência. E o pai dá um jeito para trazer um robozinho desse para ele e esse robô sofre um acidente e fica bugado.
E aí eles vão vivendo, assim, uma situação de amizade muito bonita, uma graça, assim, que vai mostrando o quanto a importância dessa parceria pode ajudar esse adolescente a passar, o pré-adolescente, a passar por essa travessia, né? Então, achei que um filme, assim, para criança, pode assistir com as crianças, né? Acho que isso é legal, né? Os filmes trazem os filmes, a arte no geral, trazem essa possibilidade para as crianças. Isso ajuda muito, né? Eles vão se sentindo compreendidos, vão elaborando questões assistindo os filmes, então é um filme gostosinho para assistir com as crianças. E onde está disponível esse filme, Marina? Está disponível no Disney Plus. Muito bom, deu vontade de assistir. Eu adoro, assim, quando o filme tem uma carinha de que alguém que conhece muito o pré-adolescente ou o adolescente foi fazer o filme, né? Foi propor a história do filme, ou foi dirigir, porque consegue trazer isso, né? Quase como se fosse em primeira pessoa. É tão legal quando ver como as pessoas têm sacadas maravilhosas sobre a experiência humana, sabe? Assim, quando isso aparece, desse jeito a gente estava no grupo de estudos, agora a gente está coordenando no grupo de estudos, eu e a Rô, ontem falando sobre a Carla Madeira, e assim, o tanto que a Carla Madeira, tô mudando de assunto completamente, né, mas assim, o tanto que ela consegue expressar ali na literatura dela coisas que a gente vê na clínica, assim, e de um jeito tão profundo, e tão aquilo por aquilo mesmo, assim, e ela não é psicanalista, né, assim, é tanto da experiência humana. Eu acho que esses filmes fazem um pouco disso, assim, de conseguir expressar ali o tamanho da experiência humana de um jeito menos assustador, acho que um pouco mais acolhedor, talvez, não sei. É muito mostra que a gente precisa ser psicanalista para se aproximar da experiência humana desse jeito, né? Precisa ser sensível. E acho que com as crianças isso, né? Se a gente puder manter pelo menos um pouquinho da nossa companhia com eles de um jeito sensível, ganha todo mundo, né? Todo mundo ganha. Eles ganham, a gente também, porque a resposta para como agir com eles tá nisso, né? Não é uma resposta certa, nenhuma resposta única para todos, né? A resposta está dentro do vínculo, dentro da relação. É ali que a gente vai encontrar saída junto com eles para passar por tudo isso, né? E você, Carol, o que você tem de indicação? Eu pensei em indicar um livro que eu tenho aqui que chama Fadas no Divã. Esse aqui foi meu primeiro livro de psicanálise, gente. Que eu comprei na época da faculdade. Tem um amor. Eu acho que a gente poderia escolher algum trechinho do livro para mandar para os apoiadores na newsletter, que aí eles recebem conteúdos tanto do episódio, que a gente tira uma partezinha para mandar só para eles, exclusivo, quanto o material extra. Então, e também para agradecer, sempre lembrar da gente agradecer aqui nossos apoiadores. Sim, é muito bom ter a companhia. A gente tá falando de estar acompanhado, né? Ter companhia deles. Eu vou dar uma olhada aqui, escolher um que combine bastante assim com a nossa conversa. Tem vários capítulos, são 19 capítulos e um anexo, sabe? Tem várias coisas assim. Esse livro é bem legal. E eu pensei nele muito porque os contos de fada e as histórias que eles foram escolhendo falam muito dessa transição. Coisa assim, nem todos falam literalmente da pessoa com 9 anos de idade, mas tendem a falar muito dessa fase de mudança. E aí, à medida que a gente foi conversando, veio um específico na minha cabeça, que não é uma história que eu gosto muito, pra falar a verdade, sabe? Mas ela me angustia. Mas é a do Pinóquio. Eu acho que o Pinóquio mostra isso muito, assim, descaradamente, essa coisa assim da mudança, da transformação do corpo, das experiências, do contato com o mundo, enfim, tem várias coisas aí no Pinóquio. Eu vou fazer uma indicação que eu falei que eu assisti lá no Disney Plus da Carol. Eu até acho que eu roubei a indicação dela aqui, porque é uma indicação muito certeira para o que a gente está conversando, que é o filme Red, Crescer é uma Fera. É um filme lindíssimo. Acho que lá a menina, se não me engano, tem 13 anos. Mas acho que isso é até bom pra gente mostrar o quanto que a gente tá falando de uma fase aqui que não é só pré-adolescente, né? A gente tá falando de todo um processo. E a história assim, se dá com ela menstruando, né? E a partir da menstruação dela, todas as mudanças que ela vai sentindo nela mesma, no corpo, nas relações com a família, nas relações com os amigos. É um filme que mostra muito a transgeracionalidade, né, muitas questões assim da família que uma pessoa ali vai poder acessar e trazer para poder ser elaborada. Enfim, é um filme que tem tudo a ver com tudo que a gente está conversando. O simbolismo que eles encontraram para a menstruação é
tão maravilhoso e tão bem feito que chega a me arrepiar só de lembrar, assim, é muito, assim... Acho que a gente não vai dar spoiler, né? Assim, Não. quem vê a imagem já sabe, né? Do filme. E é muito bonito. É um filme que vale muito a pena. Eu acho que esses filmes infantis, eles são demais. Eles têm uma capacidade, né, da gente se identificar, da gente elaborar questões, não só as crianças, os adultos também. Sim, sim. Esses dias eu estava assistindo Rei Leão de novo, né? Então tem 3 irmãos homens. E os meus 2 irmãos mais novos, eu sou a segunda, eles pegaram o lançamento do Rei Leão, então eles assim assistiram 200.000 vezes, eu sei todas as falas do Rei Leão. E aí meus filhos quiseram assistir essa semana, eu comecei a escutar, e aí as falas vêm na minha cabeça, tudo, eu já sei o filme inteiro, mas eu fiquei olhando a beleza daquele filme, gente, como é lindo, 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 né? Essa possibilidade do ciclo vital, né? Então, o filho que vai vivendo questões, ele vira adolescente, depois ele vai viver toda a questão dos ataques que ele acha que fez ao pai, né? E depois ele pode assumir esse lugar de rei, finalmente. É uma coisa, assim, fantástica, né? É uma tão outra lindo. Superedificação. É um clássico. Mora no meu coração. No meu também. Eu também. Eu sou dessa geração aí, né, que pegou e que assistiu muitas vezes, quando lançou. Em fita cassete, hein? Se brincar, essa fita cassete está lá nos meus pais até hoje. Uma relíquia. Bom, gente, é isso então. Queremos te agradecer muito, Marina, por estar aqui com a gente nessa conversa que foi tão gostosa. Obrigada. Sim, que delícia de episódio. Obrigada pela companhia. Exatamente, estamos acompanhados. Eu me senti muito acompanhada por vocês e muito feliz de poder trazer essas ideias, porque eu acho que quanto mais a gente converse, e essa ideia de fazer uma difusão, né, eu acho que como eu disse para vocês, é riquíssima, né, muito valiosa. Que o podcast tenha muito sucesso, né, continue com muito sucesso cada vez mais, né, é muito útil para a sociedade também. Obrigada, Marina. Volte sempre. Voltarei. Obrigada, gente.